logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos hoje na última aula do nosso seminário. Quero agradecer a todos que compartilharam, aqueles que fizeram seus comentários, aqueles que se inscreveram no meu canal e aqueles que curtiram. Muito obrigado a todos vocês. Nós estamos chegando hoje à última aula do seminário Enfermidade da Alma. E já está lá no site todos os certificados que foram pedidos. Se você pediu o certificado e seu nome não apareceu lá, é só você comentar aqui abaixo e dizer: meu certificado não apareceu, que eu estarei colocando. É um prazer entregar a todos os internautas que pediram o certificado e que estão inscritos no meu canal. E também gostaria que você já fosse aí se inscrevendo no meu canal. Eu preciso chegar a 10 mil inscritos. Eu preciso chegar a 10 mil inscritos. Então eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo de maneira que mais pessoas pudessem estar assistindo esta escola dominical virtual. A lição de hoje é a lição de número 13. Como vencer a desesperança. Nesta última lição desse seminário nós vamos falar sobre as pessoas que perdem a esperança. A vida perde o sentido para elas, e o comentador dessa lição vem trazendo esse ensino para que nós possamos entender que nós precisamos ser solucionador desses problemas. Nós precisamos ver como que está o estado psicológico dos nossos irmãos, porque a intenção dessa lição, dos transtornos que nós estudamos até agora, a intenção é descobrir esses problemas e ajudar de maneira que os irmãos possam reconstituir sua esperança. Então nessa lição eu vou ensinar o que é a desesperança. Vou falar também que a desesperança está na ausência ou falta de esperança, na descrença, na desilusão. Vou mostrar o que fazer para superar a desesperança. Vou ensinar também como alcançar esse objetivo. Venha comigo até o final dessa lição, que estarei orientando as pessoas que estão com esse problema de desesperança a evitar também entrar no papel de vítima, para ser sempre o protagonista único e exclusivo de sua própria história pessoal. Então temos que ter cuidado para nós não sermos, não agirmos desta forma. O texto áureo diz o seguinte: por que estás abatido, ó minha alma? O nosso texto áureo nos mostra que todo ser humano enfrenta momentos de tristeza e abatimento. Então o texto áureo vem mostrando nessa lição que todo ser humano ele tem momento de alegria, momento que ele não está alegre. Então quando o abatimento é resultante de falta de amor consigo mesmo, ele é problemático. Mas nós temos muito abatimento que ele é devido a fatos ocorridos, como mortes, acidentes, enfermidades, perdas e coisas semelhantes. E aí nossa alma se abate. Nós se abatemos com várias coisas. Às vezes até quando alguém fala algo que nós não devemos, nossa alma se abate. Então, nesse textuário nós estamos vendo aí que esses abatimentos eles podem ser diferentes, né, de intensidade. Nesse caso sabemos de onde veio a dor. Então, por que te abate, ó minha alma? Então, nesses casos que estou falando sobre acidente, morte e outras coisas, nós sabemos de onde veio a dor. Mas há porém, meus queridos internautas, professores de escola dominical, alunos, há porém as dores que vêm de dentro, de um lugar desconhecido. Apesar nós estamos sentindo aquela dor, e essa dor está alojada na alma. Chamarei isso de tristeza sem endereço, que nos tiram a graça do dia e acinzentam a vida, quer dizer, deixa nublado o nosso dia. E é por isso que professor de escola dominical precisa estar preparado.
Pois nem todo dia as pessoas estão naquele mesmo clima. É ser humano, o ser humano tem essa variação até de comportamento, né? E variação aí também na sua personalidade. Nós temos que estar cuidando para que nós possamos ajudar outras pessoas, né? Então esses problemas que nós vamos estar ensinando para os nossos alunos, conforme está no nosso texto áureo, eles estão dentro de nós, no mais profundo do nosso ser, mas nós não sabemos de onde vieram. São terríveis. Esse texto áureo nos remete aos dias sombrios da alma. A verdade aplicada, ela diz: a esperança em Deus como âncora da alma é fundamental no enfrentamento do desespero. A introdução diz: a desesperança é uma enfermidade que ainda não foi diagnosticada como transtorno, mas pode estar associada a outros já diagnosticados. Ela tem afetado a muitos que se consideram infelizes. Então as pessoas que vão se considerando infelizes, meus queridos, elas, além dos problemas que ela tem na vida, ela entra aí pela desesperança e pode vir aí um transtorno, um estresse, ela pode vir um estresse pós-traumático e de vários outros sintomas que nós estudamos nestas lições anteriores. E aí, quando as pessoas estão afetadas por essa desesperança, ela se considera infeliz. Nós vamos estar debatendo isso nesta escola dominical. É bom, professores, coloca um debate aí entre seus alunos, né? E aí você vai descobrir como nós podemos estar ajudando uns aos outros. Tópicos da lição: ensinar, revelar e mostrar. O objetivo da primeira parte da lição é ensinar o que é a desesperança. Então agora, nesse primeiro tópico e seus subtópicos, eu vou estar ensinando aos internautas o que é a desesperança. Você deve ter deparado com pessoas desesperadas. E nós, como cristãos, nós temos que ter sempre uma palavra de ajuda. O ponto 1 diz: desesperança, uma enfermidade real. Nessa lição, abordaremos como tema a desesperança, por se tratar de um sentimento forte, que pode abalar as emoções e se apresentar como uma enfermidade da alma. Então nós estamos mostrando, o professor de escola dominical deve estar preocupado com isso, de que o seu ensinamento, que a ministração da aula tem endereço certo. Eu sempre digo, eu não faço apenas uma introdução da aula aqui neste canal. Eu ensino a escola. E o que eu espero? Que cada professor tire aí alguns pontos para que ele possa também estar ensinando na sua classe. Ou que, se quiser fazer todo o acompanhamento, essa lição da forma que eu estou ensinando aqui, ela está ainda melhor lá em slide. No meu site é só baixar, ela está em slide e com toda facilidade para que você possa inserir fotos, inserir filme. Você pode fazer da forma que você quiser e você também pode fazer algumas mudanças. Então esse primeiro tópico nós estamos ensinando para que nossos alunos e as pessoas possam entender o que é desesperança, para ver se eles não têm esse problema. Pois a desesperança é a descrença, é o desespero, é a impaciência. Tem pessoas que acham que ela nunca vai chegar em lugar nenhum. Ela não faz metas para alcançar, por isso nós precisamos ter metas. Nós precisamos, quando nós viemos para a escola dominical, nós precisamos ter estudado a lição, ter pesquisado. E a meta nossa, o objetivo nosso é que o aluno saia ao término da aula entendendo o que foi explicado, o que foi ministrado. Então, quando a desesperança nos invade, o pior que podemos fazer é sempre nos tornar bons hospedeiros. Tudo que vem, nós inserimos para dentro de nós. Toda coisa ruim, nós nos alimentamos delas. Então nós tornamos
hospedeiros dos sintomas da desesperança. E aí daqui a pouco não tem nem graça estar ao nosso lado. A perda da esperança ao sentimento de vazio interior e ao pensamento de que não resta mais nada, o que acontece? Parece que aí os caminhos se fecham. Quando você entra na desesperança, você perde a crença, você não acredita que você é capaz de superar aquele obstáculo. E não vai superar, por isso nós precisamos também ser positivos. O 1 em 1 diz o seguinte: o vazio gerado pela desesperança. Nós estamos falando nesse ponto, agora nós estamos no primeiro subtópico, sobre o vazio gerado pela desesperança. É mais natural do que pareça o organismo reagir com um sentimento de pesar quando se perde algo ou quando não se atinge o objetivo esperado com algum projeto programado. Então, se você não está conseguindo chegar no objetivo esperado naquele projeto, ou se você perdeu algo, você tem que entender que a vida continua. Quando se vai um de nossos parentes, é complicado, meus queridos, é uma perda muito grande. Entra assim, uma desesperança em nós, pode entrar, mas o cristão não vai entrar pela desesperança porque eles creem que todos que morreram em Cristo ressuscitarão. Nós cremos numa vida após morte. Então por isso nós não podemos entrar pela porta do desesperado. Nós temos uma promessa de Deus. Nós temos uma promessa de nos encontrar. Nós temos uma promessa de sentarmos na mesa com Cristo se prosseguirmos firmes até o final. Então, quando passamos por esse problema, nós não podemos deixar que a sensação de que nunca se alcançará aquilo que nós propusemos venha alojar em nossa mente. Nós vamos vencer, nós vamos conseguir, vamos procurar o caminho mais correto. Não seria o caminho mais fácil, mas eu poderia procurar um caminho mais curto, mas desde que ele não atrapalhasse na finalização do nosso propósito. Então, nós precisamos ir para a Bíblia, meus queridos. Porque essas coisas se instalam na mente. Elas se instalam na mente. Então, aí, a falta de alimentação da alma. Eu digo, nós precisamos alimentar a nossa alma. O vazio existencial está na nossa mente. Não há mais nada a se fazer. Então, esses são ações, pensamentos de maneira negativa, que não nos leva a alcançar o objetivo desejado. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas desesperadas, desesperançosas, mas que teve uma oportunidade. Jesus é a nossa oportunidade. Nós podemos citar Bartimeu, no seu momento de desespero. No seu maior desespero, ele alcançou um milagre. E tudo começou com um grito. Quer dizer, você não pode parar, você não pode ficar calado e dizer, não, não é para mim. Se Bartimeu dissesse, não, eu não vou falar nada, eu sou cego, eu não tenho condições, não há esperança para mim, ele teria ficado lá, estava à beira do caminho. Mas ele deu um grito. Tem hora, meus queridos, nós precisamos dar um grito de socorro. Tem hora que nós temos que dar um grito na nossa alma para que ela acorda e lembrar que nós precisamos deleitar no Senhor e confiar no Senhor. Bartimeu, o cego, ele aproveitou a única e última oportunidade. Não deixe passar, meus queridos. Vocês já viram aquele ditado? Oportunidade é como a água que passa embaixo da ponte. Ela não volta nunca mais. Então Bartimeu aproveitou a sua única e última oportunidade e gritou, Jesus, filho de Davi. Então, meus queridos, nós vemos que Bartimeu estava deslocado, estava fora do percurso, fala que ele estava à beira do caminho. Claro que nós fizemos um estudo, nós vamos entender que à beira do caminho, porque se ele ficasse no caminho, as pessoas o atropelavam, ele era cego. E por isso ele estava à beira do caminho. Mas levando para uma compreensão espiritual, nós temos que ter muito cuidado. Às vezes nós estamos à beira do caminho e não estamos vendo que Jesus está passando. O certo é nós acompanharmos a multidão.
Bartimeu aqui, meus queridos, deu um autêntico salto de fé. Por que você fica morrendo aí nessa desesperança? Porque você não dá um salto de fé. Você acha que tudo acabou e que você não vai conseguir. E Bartimeu gritou: tem misericórdia de mim. E o Senhor mandou que eu chamasse. Então no 1.2, sentimentos paralisantes. A desesperança promove sentimentos e questionamentos perigosos que são capazes de paralisar o indivíduo. Meus queridos, tem pessoas que vão ao suicídio porque se desesperaram. Ele faz várias perguntas para si mesmo. A sua alma, o seu psique está contaminado. Ele alojou todos os problemas negativos. Ele trouxe para dentro de si. Se tornou um hospedeiro do mal. Prejudicando a si mesmo. E daí ele disse: mas para que eu quero viver? Para que eu vou tentar? Não vou tentar, eu não vou conseguir. Não tem pessoas que dizem: não, eu não consigo. Dá um quebra-cabeça: não, eu não consigo. Não vou nem tentar. Meus queridos, eu tenho dito aqui nesta escola virtual, aos milhares de pessoas que me acompanham através da internet, que muitas vezes as pessoas estão em um incêndio e elas morrem queimadas. Por quê? Porque elas não usam a cabeça. Havia saída, eu sempre digo: há uma saída. Eu escrevi um livro que fala sobre sempre há uma saída. Então o medo e a insegurança são sentimentos paralisantes. Você deverá vencê-los ou será vencido. Meus queridos, o medo nos tira o poder de ação. Nós vimos o último caso que aconteceu agora com aqueles malucos que entrou naquele colégio ali em Suzano e assassinou muitos jovens com muito futuro pela frente. E você vai ver uma multidão correndo. Se aquela multidão, por exemplo, pensa diferente, se une vai para cima do jovem, elas eliminavam aquele jovem. Aquele não tinha condições, era muita gente. Mas o medo nos torna paralisando e às vezes não nos fazemos pensar direito, raciocinar. Então, meus queridos, perguntas frequentes que o desesperado, o que vive na desesperança, faz para si mesmo. Vale a pena continuar levantando cedo dia após dia? Será que o meu esforço está valendo a pena? Então essas pessoas abandonam os seus projetos, as decepções, acham que isso acabará com o sofrimento produzido pela simples razão de deixar de tentar. Não deixe de tentar, meus queridos. Se o teu sonho é algo e que isso, por exemplo, não atrapalhe a tua vida espiritual, vá em busca, lute. Lute pelos seus desejos. É como eu tenho dito. A vida, ela é curta. Mas vamos fazer valer a pena o nosso tempo de existência. Vamos fazer a diferença. Vamos sair da desesperança. É por isso que essa lição vem trazendo aí a compreensão que nós não possamos, como cristão, viver no mundo do desesperado. Veja a mulher do fluxo de sangue. Vamos olhar a vida daquela mulher. Eu acredito que ela tinha passado, que ela estava vivendo uma desesperança. Pois ela já tinha gastado o que tinha. Ela já tinha corrido para todo lado. E além do mais, ainda naquela época, uma mulher nesse estado, com fluxo de sangue, não poderia viver na sociedade. Não poderia estar no meio daquela multidão, a não ser o que ela fez. E tem mais outros problemas. O seu corpo, devido a esse fluxo contínuo de sangue, enfraquece. E aí, o que acontece? Ela gera mais doenças ainda. Porque ela tem problema de anemia, vários problemas com esse fluxo contínuo de sangue. Então isso aqui está nos ensinando a superar nossas dificuldades. É por isso que quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos atentar para discernir a palavra de Deus e discernir o que a palavra quer nos trazer. Qual a edificação, porque a palavra de Deus sempre nos edifica.
Então talvez essa mulher tenha pensado, essa é a minha última chance. Vou agarrar a última chance. E ela aí, por exemplo, ela é uma mulher frustrada. Você veja, por exemplo, a cultura da época, como era tratado essas pessoas. Mas ela superou a frustração. Então as frustrações foram superadas. Superou a fraqueza física. Superou a vergonha e o medo de nada dar certo. Porque ela já tinha tentado, tinha fracassado várias vezes. Superou o preconceito, porque tem aqueles que dizem, não adianta, para você não tem jeito, você já passou por tudo, já procurou todos os recursos, não teve jeito, não adianta. Mas ela passou por cima do problema e pediu a misericórdia do Senhor, e aí ela foi sarada da sua enfermidade. 1.3, igreja, um ambiente acolhedor. Existem alguns passos a ser dados para que se possa sair desta condição. Nós vamos estar falando sobre igreja, um ambiente acolhedor, aonde eu quero chamar a atenção das lideranças. Meus queridos, infelizmente, eu sempre digo, eu estou com 41 anos de Assembleia de Deus. E eu sempre, quando eu falo mais da Assembleia de Deus, porque é a igreja que eu convivo. Meus queridos, a igreja é lugar de vida, a igreja é lugar de amor. Nós não podemos encontrar esses pastores com esses transtornos que nós estudamos. Pastores transtornados, pastores com problema de estresse. E tudo isso vai acumulando por quê? Porque o pastor não tira férias. Não tira porque ele não quer, porque a função dele é fazer discípulo. Nós somos discípulos de Jesus, por quê? Porque Jesus fez discípulos. A função dele é fazer discípulo. Mas a maior parte dos pastores, eles querem fazer tudo sozinho. Eles não confiam em ninguém, eles não treinam obreiros. E a falta de treino desses obreiros coloca o próprio pastor em dificuldade. Aí o ambiente eclesiástico, que deve ser propício para que essas enfermidades na igreja não venham a existir. Aí nós temos vários cristãos com esse problema. Quando nós deveríamos ter vários cristãos prontos a resgatar aqueles que estão no fundo do poço, mesmo que tenham dificuldade de se abrir e contar as suas questões íntimas. Meus queridos, nós precisamos entender que o povo de Deus é um povo amoroso e também singeloso quando há necessidade. Deixa as pessoas se abrir para você, não conte para outras pessoas. Por quê? Porque as outras pessoas não guardam segredo? Não é isso, é que as outras pessoas não conseguem compreender e às vezes, em vez de ajudar, ela acaba se escandalizando. Eu não conto todo problema para outra pessoa, de maneira nenhuma. Se alguém me conta um problema, eu vou analisar de que forma eu posso resolver, qual a melhor saída, porque sempre existe uma saída. Então, para sair dessa desesperança que nós estamos estudando, então existem alguns passos a ser dados para que se possa sair dessa condição que é péssima. Então, mas para dar um passo exige um grande esforço. Tem um ditado que diz, não se pode ajudar quem não quer ser ajudado. Você tem que querer ser ajudado para que você saia dessa condição de desanimado. Tem um hino que diz assim, desanimado não. Então o ambiente eclesiástico deve ser propício para que esta enfermidade seja tratada. Nós ignoramos muitas coisas. E por quê? Porque nele existem pessoas que estão prontas a resgatar irmãos do fundo do poço. Então nós precisamos estar prontos para ajudar. A igreja, ao identificar a questão, deve encaminhar o irmão a um profissional capaz de ajudá-los terapeuticamente a identificar a origem do seu problema. Tem problema que ele vai com uma certa gravidade. Aí já não é mais com a igreja, aí é um profissional da área. Então o tratamento, a comunhão com os irmãos e uma dose de esforço pessoal é um remédio eficaz. Então nós precisamos curar essa enfermidade da alma. O objetivo da segunda parte da lição: revelar tudo acerca de um hospedeiro perigoso.
2. Um hospedeiro perigoso. O grande perigo em relação à desesperança é a possibilidade de a mesma encontrar espaço para se instalar. O que eu venho dizendo? Nós não podemos ser hospedeiro do que é ruim. Nós não podemos ser hospedeiro do mal. Em nossa mente nós devemos hospedar coisas boas. Porque aí nós vamos ter um desenvolvimento especial, harmonioso. Mas se nós hospedamos as coisas mal, nós vamos ter problemas. O indivíduo, quando percebe a sua presença, o que ele deve fazer? Deve buscar ajuda de imediato para ter condições de enfrentá-lo o mais rápido possível. Está entrando pelo desânimo, meu irmão? Você não está conseguindo superar? Corre, busque ajuda de alguém. A desesperança é um hospedeiro implacável e deve ser tratado com rigor para que não se instale. Não deixe se instalar em você. Você é um cristão. 2 e 1, evitando ser hospitaleiro. Frases atribuídas a Martim Lutero. Uma instrução de como podemos lidar com a desesperança. Então, o 2.1 diz aqui, evitando ser hospitaleiro. Não seja hospitaleiro do mal, meus queridos. As coisas que você não consegue superar, você vai amontoando e vai sempre colocando, não consigo, não é comigo, não é para mim, isso eu não consigo realizar. Então não podemos impedir, meus queridos, que os pássaros voem sobre as nossas cabeças. Mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre as nossas cabeças. Então, os pássaros vão voar sobre as nossas cabeças. Não tem como nós impedirmos. Mas tem como impedir que eles façam ninho. Porque daí é complicado. Não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentação. Você vai ser tentado? Não. Você vai ter que orar, Senhor, livra-nos do mal. Mas você vai ser tentado. O ser humano que vive nesta terra, ele é tentado. Então é por isso que nós não podemos evitar. A tentação vai vir, nós não podemos evitar. Mas nós podemos lutar para não cairmos nela. A melhor atitude é não sermos bons hospedeiros da desesperança. Devemos enfrentar as aflições com coragem e fé em Cristo. A desesperança deve ser tratada para que não faça morada. Esposo, esposa, pai, mãe. Veja o estado dos seus familiares. Pastores, veja o estado das suas ovelhas. Tenha profissionais preparados para esse trabalho. Nossa igreja está cheia de gente formada, mas estão sentados lá no banco, sem nenhuma ocupação. Nós precisamos descobrir que talento que ele tem, uma vez que ele estudou para aquilo. Um psicólogo, um terapeuta, pode ajudar a muitos que estão sofrendo. O 2.2 diz, quando o medo se torna perigoso. Sentir medo faz parte da estrutura do ser humano, podendo ser sadio e necessário no cuidado, na preservação de si próprio. Então o medo é do ser humano. Tem o medo que ele é benéfico e tem o medo que ele é maléfico. Então o medo exagerado, o medo de coisas que não vai te fazer mal. Muitas vezes você tem que enfrentar a situação, mas você tem medo, não enfrenta. Então o medo se torna perigoso quando sufoca e escraviza. Viver dominado por um medo devastador. Eu não consigo. Isso não é para mim. Ah, eu não vou, eu tô... Isso aí é sintoma de pessoas que estão vivendo na desesperança. Então é fundamental aprofundar a comunhão com Deus no enfrentamento dos pavores. A humanidade tem sido assolada por diversas situações que têm levado muitos a serem dominados por um medo devastador. Tem pessoas que não ficam em casa sozinhos de maneira nenhuma. Não tem nenhum perigo iminente, mas ele apagou a luz e ele não fica no escuro. São pavores que são medos que não são benéficos, atrapalham. Então é fundamental aprofundar a comunhão com Deus no enfrentamento dos pavores. 2 e 3. Aprendendo a identificar as bênçãos. O indivíduo
que sofre com a desesperança tem dificuldade de contabilizar as vitórias alcançadas. Então nós temos que aprender a contabilizar nossas bênçãos. São grandes coisas que o Senhor fez por nós. Paulo disse, isso se cumpre em nossas vidas. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Então as pessoas vivem no fracasso, né? E aí esse fracasso faz com que ela não enxergue o que já alcançou até o momento, muitas bênçãos. Então a fé abala ao ponto de não reconhecer o quanto o Senhor já fez. Então você não é uma pessoa agradecida, como a Bíblia diz, sede agradecido. O hino 564 da harpa cristã serve de ajuda. Quantas bênçãos dize, quantas são recebidas. Então nós precisamos estar contabilizando as bênçãos que nós recebemos do Senhor. Quando você contabiliza só o mal, você está aí na porta do desesperançado. Nós precisamos alimentar nossa mente, trazendo à memória as muitas bênçãos recebidas. Efésios capítulo 3, versículo 2, nos mostra que Deus fará além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, o poder de Deus que transcende, que opera em nossa vida, e onde o Espírito Santo age. Que aí Paulo disse, conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O objetivo da terceira e última parte da lição, mostrar como tratar a desesperança. Então agora nós vamos estar mostrando como tratar esse problema. 3. Identificando e tratando a desesperança. A desesperança produz alguns sintomas que são altamente prejudiciais. Então, meus queridos, a desesperança não te ajuda. Você não cresce. Você dá mais problema do que solução. Então, você tem que ter cuidado. Porque se você não cuidar disso, você se torna, em vez de bênção, uma maldição na tua casa, na tua família, na igreja. Por quê? Porque você não abre o coração para entender as coisas de Deus. Então, solidão, raiva, cansaço físico e esgotamento psicológico traz esse problema, esse sintoma, são sintomas do desesperado. Então, essa enfermidade atinge diretamente as perspectivas de futuro do indivíduo. Ela é vista como um declínio de saúde mental, né, cognitiva, emocional e física. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, sempre vai nos orientar o verdadeiro norte. 3 e 1. Sentimento ou doença. A desesperança pode ser encarada apenas como um sentimento que incomoda. Então, aqui o comentador está trazendo que a desesperança ela pode ser encarada como um sentimento. Então, falar o que quer, evite falar o que não quer. Porque aí senão você entra na desesperança. Fale aquilo que quer, aquilo que você deseja. Não fale aquilo que você não deseja. Faça boa escolha. Faça as coisas dar certo. Vai, você errou. Olha o inventor da lâmpada. Ele tem, Thomas Edison, tem mais de 1000 inventos patenteados. Até chegar ao funcionamento da lâmpada demorou. Então, faça de novo. Faça suas escolhas dar certo. O indivíduo se enxerga com uma vista negativa de si mesmo. Quer dizer, a autodesvalorização faz com que você não tenha progresso. Então, saber o que quer é concentrar a energia no que vale a pena. Você, aluno, você, professor, sabe o que quer? Você está dando aula, é isso mesmo que você quer fazer? Então aí você vai concentrar energia nisso, porque isso para você vale a pena. Algo que não sabe fazer, aprende. Nós temos facilidade de aprender. Algo que você não está fazendo bem, melhor. Faça melhor. Então sente-se angustiado, desvalorizado e insatisfeito. Pode ser também uma doença perigosa.
Pode ser transtorno de estresse pós-traumático, que nós estudamos na lição passada. Ou um transtorno bipolar. E isso só vai prejudicar. 3.2. O perigo das pressões culturais. Um dos maiores desastres na vida do ser humano é quando este deposita cegamente a sua esperança em outro ser humano. A nossa esperança tem que estar em Deus, não em outro ser humano. O ser humano é falho. Se você olhar para o homem, você vai se decepcionar. Olhe para Cristo, que é o nosso alvo. Então isso poderá produzir decepção que levará à desesperança. É por isso que eu sempre estou dizendo, pastores, ministros de Deus, obreiros, professores de escola dominical, meça as suas palavras. Suas palavras mal colocadas, malditas, pode atingir a mente de alguém que está desesperado. Aí você acaba de jogar ele mais para o fundo do poço. Então a melhor atitude a ser tomada para o desesperado é confiar no Senhor, pois somente Ele é infalível, todo-poderoso e conhecedor de todas as coisas. Deus nos conhece por dentro e por fora. Lembrar das misericórdias do Senhor. Leia a Bíblia e veja as misericórdias do Senhor. Cada dia que nasce, cada dia que o sol aparece, é uma oportunidade de experimentar o favor de Deus. Então o Senhor nos alimenta a cada manhã. 3.3. O louvor que restaura. A desesperança leva o indivíduo a um estado de depressão. Então, meus queridos, a desesperança, quer dizer, nos desvirtua, nos tira do caminho. Não vamos seguir fora do caminho, ou seguir à beira do caminho por causa da desesperança. Mas vamos louvar a Deus que esse louvor vai restaurar. Vamos procurar fazer coisas que ajudam a se sentir bem. Tem um ditado popular que diz que quem canta seus males se espanta. Cante louvor a Deus. Uma atitude de louvor e adoração sempre irá fornecer momentos de felicidade. O cântico, ele alegra a alma. Então, meus queridos, fazer que prestar culto se torne algo prazeroso. E tire de dentro a tristeza provocada pela desesperança. Tenha prazer aí à casa do Senhor. Tenha prazer em orar, tenha prazer em cantar. Então, meus queridos, nós estamos vendo o que fazer para superar a desesperança. É muito importante lembrar que a desesperança não é um ponto definitivo, mas que é essencial alimentar a esperança. Não foque na desesperança, não fique na desesperança, alimente a esperança e você vai ver que tudo vai mudar. Você vai dizer, mas professor, é complicado, é difícil. Como alcançar esse objetivo? É muito importante para você alcançar esse objetivo, não carregar um sentimento de solidão. É melhor compartilhar. Compartilhe com outras pessoas o seu problema. Pessoas de confiança. E eles vão te ajudar. A conclusão da nossa lição. Em Deus se alcança socorro. Nós estamos vendo que nós estamos estudando que em Deus nós vamos alcançar o socorro para sair da angústia. Concluindo, para que vocês possam entender que aí a angústia é produzida pela desesperança. Então, a desesperança, nós estudamos aqui que é uma inimiga poderosa. Então, o que a lição de hoje vem trazer para nós é que nós devemos lutar pela nossa felicidade, pois o Senhor dá força ao aflito para derrotar tudo aquilo que possa tentar destruir a esperança de uma vida. Então nós precisamos estar pronto para isso. Quero agradecer a todos os internautas, convidar vocês para o próximo seminário do segundo trimestre de 2019. Obrigado a todos. Podem ir ali no meu site e retirar seu certificado. Procure um papel apropriado para que você possa imprimir e daí depois você pode colocar ali na sua sala. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço a todos e até o próximo trimestre e a próxima escola dominical virtual na paz do Senhor. Amém.